Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Minha Bíblia está aqui aberta em Mateus capítulo 27, o suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manifestando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Está contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Veja, meus amados irmãos, o contraste entre os profetas da antiga aliança e, no caso, o profeta da nova aliança. A lei e a graça, gerados pela graça. Os sacerdotes não puderam fazer nada por Judas. Não tinham o aspecto criativo. Paulo dizia: eu pela graça vos gerei. A lei podia mostrar como um termômetro a febre, mas o termômetro não pode tirar a febre da pessoa, só mostrar e revelar. Assim, os sacerdotes embaixo da lei não podiam ajudar a Judas e gerá-lo pela graça. Ele reconheceu que o sangue de Jesus era inocente, mas não reconheceu que o sangue de Jesus valia para ele. Ele achou que o pecado dele era maior que o sangue. Então, morreu por incredulidade, né? O Espírito Santo nos convencerá do pecado, não crer em Jesus. Judas, incrédulo, e a religião estéril, incapaz de produzir neste homem, mesmo que chegasse diante dele reconhecendo, arrependido, restauração. O aspecto de crer pela presença do Espírito, fazer as mesmas obras e maiores, o aspecto de gerar pelo Espírito. O Senhor disse: se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Em João 15:8 disse: nisto o Pai é glorificado, em que deis muito fruto. Esse aspecto profético de ter vida na voz. Veja que a voz dos sacerdotes apenas explicavam e falavam sobre, mas a voz de Jesus transmitia graça, mudava a forma, chamando as coisas que não são como se já fossem, transformava pecadores em santos. Gerar de novo. Foi aquilo que Deus disse para Nicodemos, um religioso: você precisa nascer de novo. Esse nascer de novo, ser gerado pela graça, significa o maior milagre do Novo Testamento, maior de todos. Transformar pecadores em santos, que ao ouvir o Evangelho misturam com fé e arrependimento, recebem o Espírito Santo e são retirados do império das trevas. Seu Espírito é ressuscitado e assentado nas regiões celestes em Cristo. Para começar um processo de santificação, aviva a tua obra ao longo dos anos, né? É maravilhoso ver, meus amados irmãos, a doutrina da graça. Ela é tão importante e imprescindível que em Gálatas capítulo 1, Paulo dizia que se alguém pregar outro evangelho que não for o evangelho da graça, é amaldiçoado. Por quê? Porque sem a graça o homem não consegue vencer o pecado. Então, tudo se torna apenas conhecimento inútil, porque não vai libertá-lo do amor ao pecado. Pode até tentar libertá-lo da prática do pecado,
mas não conseguirá libertá-lo do amor ao pecado. Veja que foi preciso 10 pragas para tirar o povo de Israel do Egito, mas nem em 40 anos conseguiu tirar o Egito de dentro de Israel no deserto. O libertar do amor ao pecado é tão ou mais importante que libertar do próprio pecado. Porque mesmo que a pessoa não cometa, mas se ela continua amando, ela ainda está presa. Lá em Mateus, Jesus disse, olha, se alguém olhar para uma mulher e cobiçá-la, já adulterou com ela. Portanto, essa questão da conversação interior ela é muito séria, onde o Senhor disse em Mateus 23, 26, vocês fariseus, por fora parecem bons, mas por dentro estão cheios de pensamentos imundos. Então a graça ela vai mudar o querer efetuar e fazer obras profundas nos sentimentos, pensamentos, nas esferas mais profundas da alma. Uma purificação não só no efetuar, né? Filipenses 2, 12 e 13 diz que Deus muda o querer efetuar, para que, ao deixar de amar o pecado, o homem comece a amar ao Senhor e o servir com alegria, com humildade, por gratidão. Não por medo, por necessidade, ou fazendo isso de uma maneira humanamente aprendida, porque as nossas justiças são trapos de imundícia. Isaías 64, 6. Quando fala que as nossas justiças são trapos de imundícia, significa o nosso melhor. Não é nossas injustiças, é a nossa justiça, ou seja, a nossa tentativa de fazer boas obras na carne. Deus quer obediência, mas não obediência na carne, porque isto não tem motivação pura. Não existe boas obras antes que o Espírito Santo entre dentro de nós. Tudo é feito ou para tentar se justificar diante de Deus e dos homens, ou por medo, por tristeza, por complexo, por aplacar a consciência, mas nunca por amor, por gratidão. A intenção pura, ela foi perdida na queda. De maneira que o homem fazer o bem por amor e ter uma obra de ouro, pedra preciosa, uma obra que passa pelo fogo e permanece, só pode ser feita coberta com o sangue de Jesus, ou seja, em Cristo, e inspirada na unção do Espírito Santo. Fora disto, a carne não tem o fruto do Espírito. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem perdeu essa imagem, semelhança e domínio. É algo assim que falta realmente, mesmo ao maior religioso. Veja como Jesus chega para o religioso ali em João 3, fala para ele, para Nicodemos, que ele precisa nascer de novo. Ele era um homem dedicado, um homem que procurava fazer tudo o que a lei mandava. Então ele era o melhor dos melhores. No entanto, não tinha o novo nascimento, ou seja, ele não tinha o Espírito, a lei estava enferma pela carne, para produzir essas obras de uma maneira agradável a Deus, só com a participação de Deus. O homem não pode fazer as obras da lei na carne e agradar a Deus. Por isso que ele diz que as nossas justiças são trapos de imundícia. Porque mesmo o homem, quando ele faz o bem, se ele não faz em Cristo, pelos métodos de Cristo, se ele não faz dependendo do Espírito Santo, o Senhor não vai aceitar. Está contaminado. Veja aqui, nós precisamos de Deus para servir a Deus e para agradar a Deus. Então, Jesus diz, ninguém pode me servir se não for servido primeiramente. Portanto, o nutrir-se da graça para depois ser profético, isto é vida. A fé do Filho de Deus, de Gálatas 2:20, tem essa característica, nutrir-se de graça e o aspecto profético, que é liberar o Espírito. Não é apenas uma comunicação ou som religioso, não é apenas uma obra na horizontal, tipo, vou tentar, vou me esforçar, mas sim o que nós vemos é uma obra limpa pelo sangue e com a participação do Espírito tem o poder de mudar a matéria. Veja que eles diziam, que doutrina é essa de Jesus? Que ele fala, o mundo espiritual obedece, as doenças desaparecem, os demônios fogem. Essa operação criativa, ela só é de Deus. O único Criador, né? Todo poder pertence a Deus, Salmo 62. Então, toda doutrina humana, ela não tem o poder criativo. Então, a nova criação profética, que diz Efésios 3:10, que Deus comunica principados e potestades através da igreja,
ela é exclusivamente de Deus. Rios fluirão do nosso ventre. Nenhum homem tem o poder criativo, só Deus. Ele criou na antiga aliança, houve a queda e agora ele está recriando através da igreja. Então esse aspecto onde a palavra se torna transmitir graça, gerar novos ouvintes, transformar, mudar a pessoa que você está falando. Quando Jesus falava com o cego, ele enxergava. Quando ele falava com o pecador, ele se arrependia. Esse aspecto profético, só pela graça. Não existe esse aspecto profético na religião. A religião não tem o poder de gerar, apenas de aconselhar ou de informar. Agora, nessa nova dispensação da graça, temos o aspecto criativo. E isto é realmente a doutrina de Paulo.